Bom, então, gente, a gente veio falando essas semanas todas sobre os atributos, o caráter de Deus, né? Os atributos e os nomes de Deus, né? Que revelam o seu caráter e o que ele faz. Então, hoje, a gente vai começar propriamente dito, ou eu me lembro se talvez eu tenha dado uma pincelada só, mas acho que nem fiz isso, ou só comecei, realmente o que é a Trindade. Né? Então, a gente vai começar hoje, eu já vou pegar um texto aqui, que está lá em Marcos 12, 29, hoje tem vários textos aqui para a gente ler, mas que a gente já vai ler e que fala assim, olha, vou ler aqui para vocês, isso está lá no slide, as escrituras, ou seja, a palavra de Deus, elas nos ensinam que há um só Deus, isso lá em Marcos 12, 29, fala sobre isso, olha só, e Jesus respondeu, né? O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, Jesus mesmo declarando: olha, há um só Deus. Sabe, é isso que eu estou falando, ó. Ouve, ó Israel, e trazendo para a gente, para a nova aliança, né? Falando: ouve, meu povo, há um só Deus, só há um Senhor e um único Deus. O próprio Jesus declarando isso. E aí, a Trindade é uma das doutrinas bíblicas que não pode ser compreendida pela matemática ou lógica. Isso aqui acho que eu comentei com vocês. Né? Não tem explicação, gente. Assim, se você for explicar, não, mas eu vou fazer uma conta aqui, não, não dá, é pela fé. A gente crê pela fé. Mas é tão interessante que eu creio que vocês vão concordar comigo, quando a gente realmente crê, a gente percebe a manifestação desse Deus único, né? Mas que na verdade se apresenta de três formas, né? Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Bom dia, Suzete. E a gente percebe essa manifestação, a gente vê eles agindo na nossa vida de forma assim completamente diferenciadas. Então, não dá para explicar racionalmente, não dá para explicar matematicamente, né? O fato de existirem três pessoas em uma, e vamos lá, 1 João, né, quem está aí com a Bíblia, 1 João, cadê? 5, 7, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João. Aqui, ó, 1 João 5. Aqui eu demoro um pouquinho, porque eu abro na hora, né? Não dá para deixar tudo marcado. Então, aqui, ó. Tá. Aqui, 5, 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai. Olha só que interessante, gente, essa versão aqui, ó. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Olha que interessante. Olha como a Bíblia, ela mesmo se explica. A Bíblia se explica por ela mesma. Eu já falei isso para vocês, se a gente vai estudar interpretação bíblica, a primeira coisa que se fala é que a Bíblia explica ela mesma. Olha só, ele aqui nessa versão não fala, porque os três que testificam no céu são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Fala o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas quem é a palavra? Jesus. Lá em João, no Evangelho de João, fala que no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí depois continua, de que ele veio e ele se manifestou em carne, falando de Jesus. Olha só, a própria Bíblia explicando ela mesma, já nunca se contradizendo, mas confirmando aqui em 1 João algo que o próprio João já tinha falado lá no Evangelho, de que Jesus é a palavra. Olha só que tremendo, né?
Então, lendo de novo, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, ou Jesus, e o Espírito Santo. E olha o que vem depois. E estes 3 são um. Revelando aí a Trindade, 3 pessoas que se apresentam com características diferentes, têm ações diferenciadas, mas que, na verdade, é um só Deus. Então, vamos lá. As 3 pessoas divinas são um. Quando Deus fala de si, ele usa a forma no plural. Vamos agora lá, a gente estava lá no final da Bíblia, vamos lá para o início. Em Gênesis 11, versículo 7. E isso aqui falando da Torre de Babel. Entendeu? Lá quando ele estava. Você lembra aquele episódio da Torre de Babel que os homens estavam ali? Não, olha, nós vamos construir uma torre que chegue até o céu, né? Porque a gente quer estar ali chegando ali no Altíssimo, e Deus olha para aquilo, e ele ali com os anjos fala assim: não. Gênesis 11, versículo 7. 11, 7, Gênesis 11, 7. E ele fala, não, vamos ali, vamos acabar com isso, porque eles estão todos num só propósito e ninguém vai conseguir pará-los. Então, isso aí, só um parênteses, já mostra o poder da unidade. Né? E é isso que, quando a gente fala de unidade, por isso que o próprio Senhor falou, eu vou ler... Quer ver? Olha só, eu vou ler desde o 6, só para poder pegar essa questão da... Não, vou ler desde o 5, só para também pegar esse ganchinho na unidade. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Tem aqui, o povo é um, tem uma outra versão que fala que eles tinham o mesmo propósito. Então, por isso que eu estou falando desse poder da unidade. Aqui, aí o senhor fala, não há restrição para o que eles querem fazer. Eles já estão se unindo, já estão querendo ser ali, chegar até Deus. Né? Lembrando aí lá o diabo, subirei no mais altos céus, colocarei, né, o meu trono acima do Altíssimo. Olha os homens já influenciados por uma natureza pecaminosa, querendo sempre ser igual a Deus. Né? Igual lá quando foi tentado Eva quando Eva foi tentada e a serpente falou assim, mas Deus não falou que vocês não podem comer de nada? Ela falou, não, a gente só não pode comer do fruto daquela árvore. E ela falou, porque ele sabe que vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Olha só, o diabo sempre plantando no ser humano esse desejo de ser como Deus. E aí, mas aqui eu peguei esse ganchinho para falar da unidade, gente. Por isso que o diabo, ele sabe do poder da unidade. Por isso que ele sempre quer, nas igrejas ou nas próprias famílias, ele quer trazer desunião, ele quer trazer divisão, ele quer tirar esse poder da unidade. Então, isso é um alerta para a gente. Se a gente percebe que, seja na igreja, ou em família, ou em algum círculo de amizade, alguma coisa, existem coisas para separar, para dividir essa unidade, a gente tem que estar atenta, orando e repreendendo. Mas eu só peguei esse ganchinho, não é o contexto aqui. Aqui, realmente, o Senhor separou e confundiu a língua, né, foi aí que foram criadas, né, várias línguas, porque o intento deles não era bom. Né? Mas olha só, o que eu queria, voltando aqui na questão da Trindade, de que Deus se refere sempre a ele no plural, olha o que está escrito no versículo 7. Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Olha só, lá no... Está vendo o plural? Ele está falando, eu vou descer, ou eu descerei,
Não, no plural, a trindade. Desçamos, né, nós juntos. Lá em Gênesis também fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não é? Eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Não, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha, aí apontando esse plural, apontando que são três em um. Então, vamos lá. Tem um outro versículo aqui que fala também sobre isso. Agora, Isaías 6, versículo 8. Vamos lá. Isaías 6. Isaías 6, versículo 8. Que também usa o plural. Depois disso, ouvia a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Né? É no chamado de Isaías ali. E aí, olha só, a quem envia? O Senhor que dizia, olha, Isaías, no seu chamado ali, ele ouviu a voz do Senhor, ou seja, era o que o Senhor estava falando, que dizia assim: a quem enviarei? Ele usou primeiro, estava ali no singular. E quem há de ir por nós? Olha aí, revelando a Trindade. Há de ir por nós. Quem é que vai cumprir esse chamado por nós? Né? E Isaías falou: eis-me aqui, né? Envia-me a mim. E o outro versículo que eu já tinha falado, que está lá em Gênesis 1, 26, que é justamente na criação do homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o próprio Deus se refere a ele no plural, revelando essa trindade. As três pessoas são chamadas Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? E eu já falei isso lá no início, eu vou só repetir aqui, que não há competição entre é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então um é maior que o outro. Não, não tem isso. Eu me lembro que eu falei isso lá no primeiro dia desse estudo da Trindade. Não tem isso do Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo. Não, aí o Espírito Santo, não, peraí, não. Eu quero ser maior que o Filho. Não, então não, eu vou dar um jeito de tirar Jesus daqui, jogar ele para escanteio, porque eu quero ser maior, inclusive, que o Pai. Não, não tem isso, porque é uma só pessoa, e não há competição. Um glorifica o outro. Eu me lembro que eu falei isso também para vocês. O Pai glorificou o Filho. Se lembra, este meu Filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem me dá muito prazer. O Espírito Santo é aquele que eu rogarei ao Pai Jesus falando que mande outro, tal como eu sou, ele é. Né? Que é como ele, é o Espírito de Jesus. Por isso que o Espírito Santo fala tem que estar em linha com a palavra, porque Jesus é a palavra. Você está vendo? Olha, um glorifica o outro, não há competição. E as três pessoas são chamadas Deus, e a elas são dados atributos divinos. A Bíblia ensina que estão unidas reciprocamente, Pai e Filho, e a gente vai ler isso aqui. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem religiões, né, seitas, na verdade, não são nem religiões, são seitas, que não reconhecem que Jesus é Deus. Que eles até falam de Jesus, pregam Jesus como um homem muito bom, um homem que só fez coisas boas, um homem que como diz Atos 10:38, andava fazendo bem a todos. Então, era aquele homem bonzinho que só fazia caridade, que só trazia coisas boas para as pessoas, mas que não reconhecem que Jesus é Deus, e ele é Deus. Né? É o Deus encarnado, como a gente fala. Então, vamos lá ver, olha, a Bíblia ensina que estão unidas reciprocamente. Vamos ver, então, essas uniões? Vamos lá. A união entre o Pai e o Filho. Vamos lá em João 17. Agora, vamos lá para o Novo Testamento. João 17. Está aqui. João 17, 11.
Deixa eu ver se eu estou... Não, estava no 16, desculpa. João 17, 11. É Jesus mesmo falando. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. É aquela oração que Jesus rogou por nós, rogou pelos discípulos, consequentemente por todos nós. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha Jesus falando. Pai, olha só, orando pela gente. Gente, desculpa que então, a minha franja está caindo aqui no meu rosto e fica coçando. Jesus orando, olha, Pai, eu estou orando por aqueles que estão aqui, aqueles que são seus filhos, que até a gente pode dizer aqueles que virão ser seus filhos, né? Porque eu, Pai, olha, eu estou indo para junto de ti, né? Mas olha, eu estou orando por eles para que eles sejam um, assim como nós, assim como eu sou um com você. E se lembra que Jesus também falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha só, gente, como está mostrando a união de Jesus com o Pai. Ele não fala, ninguém vai ao Pai. Às vezes, a gente escuta alguém pregando ou alguém falando e a pessoa fala isso, alguém vai ao Pai. Não, eu sou a verdade, a vida, o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai. Não, não, ele não fala ninguém vai ao Pai. Porque se ele falasse ninguém vai ao Pai, mostra assim, olha, eu estou aqui e vai ao Pai, é uma outra pessoa. Não, ninguém vem ao Pai. Olha só, ele trazendo aí, revelando essa unidade dele, Jesus, né, com o Pai. Olha que tremendo. E depois a gente leu João 17, 11. Agora vamos ler, falando também dessa unidade entre o Pai e o Filho, vamos ver os versículos 22 e 23 de João 17. Eu dei-lhes a glória que a mim deste. Isso aqui continua sendo a oração de Jesus por todos nós. Para que sejam um como nós somos um. Jesus orando ao Pai, para que eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que eles sejam um como nós somos um. E o 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Olha só, eu neles e tu em mim. Olha só, gente. Olha Jesus falando, olha, Senhor, Pai, guarda eles, cuida deles, ajuda eles, para que eles percebam que eu estou neles, assim como eu estou em você. Olha só, gente, olha que tremendo. E olha de novo aqui, olha, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha aí a questão da unidade de novo, a importância de nós andarmos em unidade como igreja de Cristo. Eu não estou falando como denominação, denominação Nova Vida Família da Fé, a gente anda em unidade aqui entre nós, mas quem é da Igreja Batista, ou da Igreja Metodista, ou da Assembleia de Deus, não. Isso aí não, a gente não precisa. Não, a Igreja de Cristo precisa andar em unidade. E olha o porquê, olha que interessante, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Olha o poder da unidade, revelando para esse mundo quem é Jesus. Então, uma vez eu li uma frase, ou ouvi, não me lembro, sei, muitos anos atrás, é uma frase até famosa, não sei de quem é, em que falava o seguinte, que os cristãos, né, eles são o único exército
em que um mata o outro. E a gente vê que, infelizmente, isso acontece. Não estou falando de matar fisicamente, mas eu estou falando, às vezes, de matar com uma palavra, de matar com um julgamento, de matar, né, de dividir, né, por causa de, nesse sentido, de dividir, de causar divisão, por causa de doutrinas. Não, eu não te reconheço como minha irmã em Cristo, porque na minha denominação só pode usar saia, na sua permite que use calça. Então, você não é minha irmã, e julgamentos. Vocês estão entendendo? Olha como isso, a gente acabou de ler aqui, como isso vai impactar num reflexo negativo de quem é Deus e do poder do que Jesus fez, sabe? Então, a gente, no que depender de cada um de nós, vamos estar fazendo o máximo para que a gente possa estar andando em unidade, porque isso revela Cristo para esse mundo. É triste isso, infelizmente é triste, porque a Suzete colocou, né, que é triste, gente, porque ao invés de nós, como igreja de Cristo, um só corpo, olha só, somos um só corpo. Ao invés de a igreja, e eu não estou falando aqui da nossa denominação ou da denominação de ninguém, igreja de Cristo, corpo de Cristo, ao invés da gente estar unidos, a gente está, muitas vezes, brigando, porque é a igreja da parede preta, então não é de Deus, ou então não pode, esse estilo de música não pode, ou isso, ou a roupa, ou porque passou um batom. É claro que a gente tem que andar em decência e ordem. Né? Eu falei isso aqui outro dia para vocês, pareceu para mim, eu li, uma pessoa que, na vida completamente de Cristo, sabe assim, pelos frutos os conhecereis, né? Completamente contrário ao que a palavra diz, formando que é chamado de um exército, né, de pessoas, né, a gente tem que ter cuidado para falar, porque hoje isso aqui vai para a internet depois, de pessoas que se identificam de uma outra forma para poder pregar o evangelho. Eu não estou falando disso, sabe, de que você tem que ser permissivo, não é isso. A igreja pode permitir tudo. Não, a nossa base, a nossa bússola de vida é a palavra de Deus. O que eu estou falando é a gente, dentro da palavra de Deus, a gente andar em unidade. Sabe? E ao invés de ficar criando problemas, a gente caminhar numa só. Quer saber? Eu lembrei agora algo que vai facilitar para vocês entenderem. Uma coisa que traz dissensão, desnecessariamente, a forma de batismo. Não, olha, só serve se for batismo por imersão, como a gente faz lá na igreja, né? Vai lá, imersão. Porque existe o batismo por imersão, e a gente vai estudar depois de batismo, mas é só para vocês poderem entender. Existe o batismo por aspersão, que você pega, assim, o pastor, né? Pega ali um pouco de água na mão, pega assim e joga na tua cabeça, sabe? Cai uns pinguinhos de água. E existe o batismo por derramamento, que tá assim, a água, né, tá numa jarra e é derramada assim na pessoa. E às vezes existem entre denominações dissensões entre isso. Não, porque não é assim, não serve. Você foi batizada por aspersão, que o pastor pegou ali a água e fez assim na sua cabeça, seu batismo não valeu, porque não foi por imersão. E não tem nada a ver, gente. Não é nem o batismo que salva. O que salva é Jesus, é crer nessa obra redentora dele, completa de morte e ressurreição. O batismo é uma confirmação da fé. Eu estou confirmando perante testemunhas de que eu creio em Jesus, eu creio nessa obra. E eu creio nessa obra, eu creio no que ele fez, e eu reconheço que ele é meu Senhor e Salvador, e eu quero revelar isso por mim. E não é isso que salva. Igual outras pessoas que eu já ouvi. Não, tudo bem, é por imersão, mas é imersão dentro da igreja ali, né? Como a gente fez, né? Aquele tanque. Tem que ser no rio.
Gente, se eu tivesse que ser batizado no rio, não ia dar certo, não, que eu ia ter medo. Vai que o rio é fundo. Estou falando sério. E olha só, vou dar o meu exemplo. Na denominação que eu era antes, né, e eu não tenho problema nenhum de falar, era metodista, lá o batismo é por aspersão, que pega assim a água. E olha aqui, eu vou dizer que eu não fui batizada, que meu batismo não valeu nada. O que conta mais? A forma, se eu fui mergulhada na água, se foi aspersão, se foi derramamento, ou os frutos que a minha vida está revelando. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que ver. Até porque, entrei nesse assunto, né, que não é nem o assunto de hoje, mas já vou fechar aqui. Até porque, se eu me batizar, mas, na verdade, eu não tiver tido, assim, eu mesmo, o encontro com Cristo, realmente entregue a minha vida para Ele, reconhecendo mesmo de coração de que eu necessitava de um Salvador e que Ele agora é o meu Senhor, se isso não tiver acontecido, eu posso ser batizada por aspersão, por derramamento. O Espírito Santo é quem chancela o real batismo, exatamente. Ou por imersão, e não vai adiantar nada, vai ter sido apenas um mergulho, ou apenas jogar água na cabeça. Vocês estão entendendo? Que como o poder da unidade, como nesse caso, né, da desunião, às vezes, entre as igrejas, como isso impacta na apresentação do que Jesus fez. Só para fechar aqui esse negócio do batismo, eu vi outro dia, apareceu, essas coisas que aparecem no Instagram. Era americano, porque dava para escutar o pastor falando inglês, uma jovem, né, ia ser batizada. E o tanque lá deles era igual ao nosso, da igreja, que tinha aquela escadinha, né, em que a pessoa desce, senta ali naquele degrau, o pastor está do lado de fora, né, e ele vai e batiza a pessoa. E eu não sei quem botou, não sei, não conheço, e essa pessoa, provavelmente, que colocou, era de uma outra denominação em que não é utilizado esse tanque, igual lá na igreja. O intuito que foi colocado foi realmente de falar mal e de despertar algo ruim em outras pessoas, porque a chamada era assim: olha o que os cristãos estão inventando agora. E aí mostrava esse batismo. E aí vinha falando que ele estava se referindo a que aquilo ali era uma invenção de moda e que não tinha validade, porque o pastor que estava batizando não estava dentro d'água com a pessoa. Esse era o intuito. E aí? O intuito não era nem será que aquela pessoa realmente está fazendo aquela confirmação ali, porque a gente fala, você confirma que você crê que Jesus... isso aí passou despercebido. E a gente nem sabe, né? Esse é o coração de cada um. Mas ali estava falando, o intuito era porque isso não teria validade, porque o pastor não estava dentro da água. E aí, algumas pessoas, eu só li alguns comentários, depois parei, e algumas pessoas falando isso, que era um absurdo aquilo que estava sendo falado ali. Porque, na verdade, por que o pastor tinha que se molhar? Se ele já foi batizado, ele não tinha que se batizar de novo. E também outros falando até algo que é verdade. Dentro da água, com o microfone, isso ainda é seríssimo, que pode ter um risco de choque e ainda passar para outra pessoa. Mas vocês entenderam, gente? Que como acaba que isso aqui não é da Trindade, mas porque fala da unidade. E na Trindade, eles são um só, é unidade. E aí eu trouxe esses exemplos, e principalmente esse do batismo, que é coisas que, ao invés da igreja de Cristo, né, não denominação, andar em unidade, elas ficam assim, um matando os outros por causa de... o pastor tem que se molhar, o pastor não tem que se molhar, tem que ser imersão, não tem que ser imersão. Vocês estão entendendo? Enquanto a gente vai ver aqui que na Trindade, o tempo todo,
Nós somos um, para que eles vejam que Jesus fala no texto que a gente leu do João 17, para que eles vejam que nós somos um. Olha só, que ninguém vem ao Pai. Olha só, a unidade. Então, vamos lá continuar. Agora a gente vai ver a unidade entre o Pai e o Espírito Santo. Vamos lá agora, vamos para Romanos 8. Ó, essas referências, gente, todas estão nos slides, tá? Romanos 8, 9. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Falando de que, olha só, vocês não estão na carne, mas no Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito de quem? De Deus mora dentro de você. Olha só essa unidade. E o Espírito Santo também é o Espírito de Jesus. É falado isso. Então, olha só como é um só. E aí fala aqui, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha que interessante. Primeiro fala, vocês não estão na carne, mas estão no Espírito. Sabe por que vocês estão no Espírito? Porque o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, habita em vocês. E aí continua, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha só, revelando essa unidade, revelando que é um só, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, porque é um só. Esse tal não é dele. E é lógico, por que está falando isso? Se lembra, isso lá nos primeiros estudos, o Espírito Santo só pode vir habitar em nós depois que nós nascemos de novo, depois que nós cremos nessa obra completa da cruz de morte e ressurreição. Aí sim ele vem habitar em nós. Antes disso, ele não pode habitar. Por quê? Porque nosso espírito está morto, é uma natureza pecaminosa, ainda não houve um novo nascimento. Então, olha aqui, revelando de novo essa trindade. Vamos lá, vamos continuar. Agora, a unidade entre Filho e Espírito. Vamos lá em Gálatas 4, 6. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Pai, paizinho. Olha só, e porque vocês são filhos, né? A todos quanto o receberam a quem? A Jesus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, gente, nós somos filhos de Deus, porque nós cremos nesse sacrifício, nessa obra redentora de Cristo. E aí, cadê? É o 6, né? Porque vocês são filhos, né? Vou botar aqui no feminino, porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações, né, o Espírito de quem? Do seu Filho. Vamos voltar lá para João, que eu falei quando Jesus disse, eu estou sempre falando, quando Jesus falou, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai que mande outro, que estará com vocês em todo o tempo. E que eu sempre falo, essa palavrinha que é chave, esse outro no grego, quer dizer, outro da mesma espécie que eu. Outro que, tal como eu sou, ele é. Jesus falando, eu vou pedir ao Pai que mande outro que, tal como eu sou, ele é. Ou seja, quem é esse outro? É o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus, que está aqui. Deus, porque vocês são filhas, Deus enviou para o seu coração, para os seus corações, o Espírito do Filho, ou seja, o Espírito de Jesus. E quem é que mora no nosso coração? É o Espírito Santo. Olha só, revelando que eu sou. Gente, é demais, né?
É demais. E saber que esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, nos ama incondicionalmente. E mais do que isso, ele poderia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas fica aí que eu fico aqui, mas eu te amo. Não, ele, além de nos amar incondicionalmente, ele nos chama para perto, para uma intimidade com ele. Gente, é demais. Não tem... Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente, eu não consigo entender. Estou falando sério. As pessoas que falam, não julgo, mas não consigo entender. As pessoas que falam assim, eu já estou há 20 anos na igreja, há 10 anos, há, sei lá, 7, 15, e não é a mesma coisa, passou aquele... Gente, eu não consigo, eu não julgo, mas eu não consigo entender. Porque eu falo por mim, né? Eu fui criada na igreja, mas me converti mesmo aos 17 anos. Acabei de fazer 59 e continuo tão, não vou nem dizer tão apaixonada quanto antes, cada vez mais apaixonada, porque quanto mais a gente, a Suzete também falou que não entende, quanto mais eu mergulho nesse Deus, mais eu vejo como ele é maravilhoso. Então, não, tipo assim, não cansa, sabe? Então, alimenta isso, sabe? Alimenta essa presença dele dentro de você. Vamos lá, vamos continuar. Vou ler aqui o que está no slide. As 3 pessoas da Trindade aparecem distintamente em várias passagens da Bíblia, apresentando as mesmas características de divindade, ou seja, revelando que as 3 pessoas é um só Deus, que é Deus. E operando na mesma obra, criação do mundo, salvação dos homens, batismo, vinda ministerial e na vinda de Jesus. Olha só, a gente vai ver os exemplos aqui. Eles Deus, é um só Deus, as 3 pessoas revelam essa divindade nos diversos momentos, nas diversas manifestações deles, como criação do mundo, salvação dos homens, batismo, vida ministerial e vinda de Jesus. A gente consegue perceber. Então, vamos lá ler para a gente estar assim, corroborando com a palavra, porque senão fica só a minha palavra, e tem que estar na palavra de Deus, não joga fora. Exemplos, vamos lá. Mateus 3, Mateus 3, versículos 16 e 17. Eu falei que hoje a gente ia abrir a beça Bíblia, né? Mas tem que ser mesmo, né, gente? Não adianta. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha ali, Jesus sendo batizado, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, ou seja, no batismo, revelando ali a divindade. E aqui, gente, está claríssimo a Trindade. Olha só, Jesus foi batizado, abriu os céus e viu o Espírito de Deus, olha só, o Espírito Santo, vindo como pomba sobre ele. Jesus, que era o Deus vivo encarnado, que abriu mão de agir como Deus, mas ele era Deus. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado. Olha o Deus Pai. Aqui, nessas 2 passagens, sendo revelado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 ali, exatamente ali, juntos, no batismo de Jesus. Né? Vamos lá, continuando. Agora, Mateus também, só que capítulo 16, versículos 15 e 17. Vamos lá, Mateus 16, versículos 15 e 17. E disse-lhes ele, é Jesus falando lá com os discípulos, tá? E disse-lhes eles: E vós, quem dizes que eu sou? Né? Porque ele estava lá falando com os homens, e aí os homens, o povo lá ficou revoltado, foi um monte de gente embora, e Jesus falou: E vocês, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, né? Pedro respondendo disse:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, você é o Cristo. E, gente, sabe o que? Jesus Cristo, esse nome Cristo não é sobrenome. Ah, tipo assim, qual é o seu nome? Lília, sobrenome Nóbrega, né? Tem mais nome aí no meio, né? Mas Lília Nóbrega, tipo assim, Lília é o nome, Nóbrega é sobrenome. Não. Cristo não é sobrenome de Jesus. Qual é o teu nome? Jesus, sobrenome Cristo. Não. Cristo, a palavra Cristo significa o ungido de Deus. Né? Gente, eu falei uma coisa errada aqui para vocês. Essa passagem não é aquelas que Jesus estava falando, que eles não estavam aguentando ouvir, não. Isso aqui é quando Jesus estava falando perguntando, né, quem ele era. Então, Jesus, Cristo significa o ungido de Deus. Então, na verdade, ele perguntou para Pedro, e Pedro perguntou lá para os discípulos, e Pedro falou, respondendo, tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, né? O Filho do Deus vivo. Né? Tu és aquele, tu és o Filho, você é o ungido dele, você é um com ele, olha só, tremendo. Vamos lá, revelando quem era Jesus, ele era o ungido de Deus. Vamos lá, continuando. Também em Mateus, só que agora capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 63. Mateus 26, 63. E Jesus, isso aí Jesus lá no julgamento dele, lá no Sinédrio, e Jesus, porém, guardava silêncio. Né? E insistindo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha só, revela aí se você é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E Jesus é tremendo. Eu vou ler só o 64 aqui, porque ele falou: disse-lhe Jesus, tu o disseste. Gente, Jesus tinha um senso, eu acho que ele não estava debochando, não, gente, era verdade, mas ele tinha um senso de humor, assim, maravilhoso. Olha só, eu não estou falando nada, porque está falando aqui, ó, Jesus, porém, guardava silêncio, ele estava sendo interrogado, ele ali, ó, no silêncio. E aí o sumo sacerdote, anda, diz aí, eu conjuro-te, olha só, eu ordeno que você fale, eu te ordeno pelo Deus vivo que você diga se você é Cristo, né? Se você é ungido de Deus, se você é o Filho de Deus. E Jesus simplesmente fala assim, tu o disseste. E digo-vos, porém, que em breve o Filho do Homem, que vereis em breve o Filho do Homem, ele mesmo, né, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Olha só ele falando, você disse, e em breve eu vou estar lá, à direita dele, e vou voltar. Então, assim, ele mesmo falando, olha, eu vou ficar calado, você que disse. Mas, tipo assim, o silêncio diz tudo, quem cala consente. Sabe, tremendo, né? Então, ele é o Filho de Deus vivo que veio, do Deus vivo que veio aqui se entregar por nós. Vamos lá, continuando. João 5, 36. Gente, eu já estou vendo que a gente não termina hoje, mas não tem problema. Vamos ler todas essas passagens, porque elas como eu falei, elas corroboram. E a gente, isso é importante. Vamos lá, João 5, 30. Eu acho que eu nem vou mais falar assim, a gente acaba hoje. Estou tentando que mudar no final. Aqui, João 5, 36. Cadê? 5:36, está aqui. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, isso Jesus também falou, né?
porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Né? Jesus falando, olha, eu tenho um maior testemunho do que o João, né? Porque as obras que o Pai me deu para realizar, são as mesmas obras que eu faço. Se lembra que Jesus falou, olha, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só faço o que o Pai me manda fazer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, ele está falando assim, olha, eu só faço, eu realizo as mesmas obras, e essas obras que eu faço testificam, ou seja, confirmam que foi o Pai que me enviou para uma missão, sabe? Eu fui enviado pelo Pai, eu estava com ele. Se eu fui enviado pelo Pai, gente, pensa assim, é porque essa pessoa estava comigo. Se eu falo assim, olha, eu tenho uma empresa, e eu tenho aqui esses funcionários estão aqui comigo, e eu estou falando assim, olha só, o funcionário aqui, fulano, eu estou te enviando para você ir lá fazer esse serviço, lá naquele lugar, naquela loja, enfim, onde for. Ou seja, ele estava ali comigo junto, e eu peguei e enviei ele para ele fazer um serviço. Então, Jesus está falando isso, olha, eu faço as mesmas obras que eu faço confirmam, testificam que, cadê? Que o Pai me enviou, de que eu estava com ele, mas que ele me enviou para fazer algo, para cumprir uma missão. Vamos lá, continuando. João também, capítulo 6, está aí pertinho, né? Versículo 40. Porquanto a vontade também Jesus falando, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Quem que enviou ele? Já falou. Ele falou ali naquele versículo que a gente leu antes, que o Pai, que as obras que ele faz testificam, confirmam que o Pai o enviou. E aqui no 6,40 ele fala, porquanto a vontade daquele que me enviou, ou seja, do Pai que me enviou, é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, crê no Filho, crê nessa obra consumada dele, de morte e ressurreição, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Né? Ou seja, a vontade de Deus que me enviou é essa, que todo aquele que me vê, e todo aquele que crê em mim, né, terá a vida eterna, terá uma eternidade com Deus, e eu o ressuscitarei no último dia, para essa vida eterna. Então, olha só, a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho... Olha a unidade, gente. O Pai enviou o Filho, né? Olha a ação das pessoas, revelando ações distintas da divindade, né? Das pessoas. O Pai enviou e o Filho, né? Enviou o Filho para esse chamado, mas, ao mesmo tempo, o Pai está falando, olha, se você vê o Filho, crer nele, olha só, um glorificando o outro. Não é o Pai falando, olha, eu enviei, mas toma cuidado. Fica de olho nele. Não, pode olhar para ele. Aliás, a vida eterna, a sua vida, a sua eternidade comigo está baseada em você ver e você crer nele, do Filho. Olha só, um glorifica o outro, um aponta para o outro. O tempo todo assim. E, gente, isso aí, de novo, que eu falo, isso tinha que falar com a igreja. Porque se nós somos um com Cristo, né, gente, era para a gente estar assim, celebrando um a vida do outro, a outra parte do corpo, sabe? O meu braço celebrando a minha mão, a minha perna celebrando a minha cabeça, sabe? Quer dizer, a cabeça é Cristo, celebrando os meus pés, porque somos um só corpo. Mas porque eles revelam não só... É muito interessante que todas essas passagens revelam
não só a divindade, né, de cada um, mas revela essa unidade, né? Toda hora eu estou falando disso, da unidade. Vamos lá agora em João 12, 44, 45 e 49. João 12, 44, 45 e 49. Vamos lá. 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Olha só, olha aí mostrando que essa unidade, mostrando que ele é um com o Pai. Olha só, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Crê naquele que amou o mundo de tal maneira que me enviou. Olha só. Então, foi 44, 45, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Se lembra que Filipe falou para Jesus assim, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, como assim mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Entendeu? Como assim? Você está há tanto tempo, ainda não percebeu que quem me vê, vê o Pai. Você quer saber, se alguém te perguntar assim, eu queria entender quem é Deus. Eu queria entender quem é Deus. É só a gente falar, olha para Jesus. Jesus é a revelação de Deus, para que nós pudéssemos entender. É a revelação de Deus aqui. Gente, eu fico assim, maravilhada, porque Jesus e aqui ele mesmo falou, né? Quem vê a mim, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, ou seja, vê o Pai. Então, você quer saber quem é Deus? Como é a sua manifestação, como ele faz, como ele age, como ele nos trata, como ele nos ama? Olha para Jesus, porque ele é a manifestação viva, a manifestação encarnada desse Deus. Sabe para quê? Para que a gente pudesse entender na prática esse amor, de que, citando um versículo que eu já citei antes, de que Atos 10, 38, de que Jesus andava fazendo bem a todos. Olha, revelando Deus, esse amor de Deus, de cuidar, de se importar, de ter compaixão pelas pessoas. O tempo todo é assim. E vamos lá, e o 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, de novo, o tempo todo, né? O Pai que me enviou, tipo assim, eu não estou aqui a revelia, eu não estou aqui porque eu falei, eu vou para lá, não quero saber não se está não, o Pai me enviou o tempo todo, e também, mesmo sendo Deus que abriu mão da sua glória, apontando uma submissão, né? Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Olha só, o tempo todo eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Eu estou aqui fazendo o que eu vejo meu Pai fazer. Olha só, revelando o amor de Deus, né? Eu estou aqui fazendo o que eu vejo meu Pai fazer. Eu estou aqui falando não o mandamento meu, mas o mandamento dele. Revelando essa unidade e essa trindade. Gente, vamos só... Acabou de dar 9 horas, mas deixa eu só fechar esses versículos, só para a gente não parar nos versículos no meio. Ainda tinha que ler 50, eu li 50? Não, aqui. E sei que o seu mandamento é vida eterna, né? Porque ele está falando, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e o que hei de falar. E o 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Essa vida eterna com Deus. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Ou seja, Jesus falando assim, olha, o que eu falo para vocês, o que eu revelo para vocês é exatamente o que o Pai tem falado para mim. Eu não coloco nada de mim mesmo, é Ele. Até porque
é um só. Eu falo o que ele revela. E vamos lá, então, para a gente ir caminhando para o fim aqui. João 14, versículos 10 e depois 16 e 17. 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha aí a unidade entre Pai e Filho. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Isso aqui, eu vou até voltar um pouquinho, é aquela passagem que eu falei antes para vocês, que eu vou ler até a partir do 6, gente, 14, 6, que é aquele versículo super conhecido que eu já citei hoje. Só para vocês entenderem o contexto, porque é aquela parte que eu falei de Filipe. Disse-lhe Jesus, né? Eu estou lendo a partir do 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele revelando, olha, a salvação está em mim. Lembra? A todos quanto o receberam. Olha, ele é o caminho para essa salvação. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. Porque é o que eu falei. Você quer saber quem é o Deus Pai? Olha para Jesus, que ele é a revelação de Deus, revelação encarnada de Deus. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê? Porque ele estava ali. Você quer saber quem é Deus? Se você me conhecer, você vai conhecer o Pai. Porque, olha só, desde agora já o conheceis e tendes visto. Porque eu estou aqui, gente. Olha para mim. Olha para mim que vocês estão vendo ele. E aí disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Tipo assim, não estava entendendo nada. Jesus estava acabando de falar, olha, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você quer saber quem é o Pai? Olha para mim. Né? E Filipe não entendeu. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso vai ser suficiente para a gente, nos basta. Não vou pedir mais nada. Eu só quero isso, não peço mais nada. Prometo que eu não peço mais nada. Aí Jesus responde a ele aqui, versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Me poupe. Como assim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Tipo assim, o que é que eu desejo? Desculpa, gente. Mas o pior é que a gente fala dos discípulos, mas a gente é igualzinho, né? A gente é igual. E não me tem desconhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Gente, é igual Jesus. Por isso que eu estou falando. Jesus não era debochado, mas ele tinha senso de humor. Ele não estava debochando aqui. Mas é igual lá no Sinédrio. Eu não disse nada, você que disse. Que eu sou o Cristo, filho do ungido de Deus. Você que é filho de Deus. Eu não falei nada, você que disse. E agora ele fala para Filipe, Filipe, olha só, como que você está dizendo? Mostra-nos o Pai. Se você está aqui o tempo todo comigo, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você ainda não entendeu? Você não crê nisso? Você não conseguiu perceber que eu sou o Pai e que eu estou no Pai e o Pai está em mim, que nós somos um? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha só, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Ele está em mim, então eu faço o que ele manda, o que ele faz. Eu sou a revelação dele. Gente, é tremendo. Vamos lá, 16, depois 16 e 17. É aquela que eu já falei hoje várias vezes, eu só vou ler. E eu rogarei ao Pai. Aliás, gente, olha só, eu vou continuar a ler desde o 11, tá? Eu li até o 10 porque vai dar o contexto. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Olha só, você não está conseguindo acreditar que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Só assim,
que eu estou falando? Então, olha só, acredita, pelo menos nas obras, por causa das obras. Porque eu faço o que o Pai faz. Pelo menos, então, já que não está dando para crer de outra forma, crer pelo menos através disso. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Né? Jesus falando, olha só, se você crê em mim, você vai fazer o que eu faço, porque não é na tua força, é na ação, e aí aqui já entra, no nosso caso, na ação do Espírito Santo que opera na nossa vida, gente. Porque ele vai para o Pai, mas ele vai deixar em nós o Espírito dele, que é o Espírito Santo, que era quem Jesus, olha só, Jesus fazia o que o Pai mandava, mas era na força e no poder do Espírito Santo. Então, e ele está falando, é o mesmo Espírito que vai estar em vocês. Então, vocês vão poder fazer o que eu faço e até obras maiores. E continuando, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Guardar é obedecer. E eu rogarei ao Pai, aquele versículo que eu já citei hoje, e ele vos dará outro, se lembra? Outro, tal como eu sou, ele é outro da mesma espécie, outro consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da Verdade, quem é esse Espírito da Verdade? Aqui está Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Se é o Espírito da Verdade, peraí, Jesus falou o quê? Que ele era o quê mesmo? O caminho, a verdade. Olha só, o Espírito da Verdade. Que o mundo não pode receber, por quê? Porque ainda não nasceu de novo, porque tem essa natureza pecaminosa, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Por que vós o conheceis? Porque se a gente já nasceu de novo, esse Espírito Santo vem habitar em nós e a gente o conhece. E porque ele tá, já, vós o conheceis, porque eles já estavam vendo Jesus, e é o Espírito de Jesus. Gente, vamos lá, 9 e 10, eu tenho que terminar. Só faltam duas aqui. João 10, a gente vai voltar um pouquinho, ficou aqui fora de ordem. João 10, 30 e 38. 30 a 38. Dez, 30 a 38? Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez pedras para o apedrejarem, porque ele falou que ele e Deus eram só, né? Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejarás? Vamos lá, só que me diz. Só diz qual. Os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, e não acreditam até hoje. Né? Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei. Eu disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, para aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Vocês estão dizendo que eu estou blasfemando? Se foi o Pai que me enviou? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras. Vocês não querem crer em mim? Crê na obra. Tá? Crê na obra que vocês vão ver que foi ele que me enviou. Para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Revelando aí de novo essa unidade. E a última, para a gente parar, que já passou da hora, Colossenses 2, 8 e 9. 8 e 9. Tende cuidado
né? Aqui é advertências contra as falsas doutrinas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, ou seja, em Cristo, habita porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, revelando aqui que Jesus era Deus, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É o que eu sempre falo, Jesus era, é e sempre será Deus. Ele estava aqui no mundo e ele era 100% Deus e 100% homem. Por isso habitava nele toda a plenitude da divindade. Só que em Filipenses 2, a partir do versículo 5, fala que Jesus abriu mão da sua glória. Ou seja, ele abriu mão não de ser Deus, ele era Deus, é e sempre será. Ele abriu mão, e nele residia, habitava toda a plenitude da divindade, mas ele abriu mão de agir como Deus. Porque se ele agisse como Deus, ele não poderia, se ele estivesse aqui agindo como Deus, ele não poderia dizer que nós faríamos as mesmas obras que eles e obras até maiores. Por quê? Ele tinha agido como Deus e nós não somos Deus. Ele agiu aqui, tinha a plenitude da divindade, mas ele não agiu como Deus, ele agiu como um homem completamente cheio e inspirado pelo Espírito Santo. Então, as obras que ele fazia eram as obras que o Pai mandava, que o Pai tinha enviado, mas eram realizadas na força do Espírito Santo. Por isso, Marcos 16, 17, 18, para fechar, ele fala para a gente, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, no nome dele, autoridade delegada, poder delegado. Em meu nome, expulsarão demônios, expelirão demônios ou expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Beberão, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Porque era o Espírito Santo agindo nele, fazendo a obra daquele que o enviou. Olha só. E isso ele fala para vocês também. Tremendo, né, gente? E ele fala o quê? Para que a gente seja uns com os outros, e um com ele e um com o Pai. Então, vale a pena seguir em frente, vale a pena continuar, porque ele é maravilhoso. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigada por esse momento aqui tão precioso. Muito obrigada, Senhor. Você é tremendo, Deus. É bom demais a gente estar aqui estudando a Tua palavra. É bom demais, Senhor, a gente estar aqui crescendo no Teu entendimento. Continua a falar o nosso coração e que esses momentos aqui, Senhor, não sejam momentos apenas que a gente sai daqui e esquece, mas que é a Tua palavra e que ela venha estar mudando e transformando o nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém, amém.